Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje, uma aula sobre raciocínio lógico, vamos falar sobre o princípio da reversão ou princípio da regressão, popularmente conhecido como princípio do Reve-Stress ou técnica do Reve-Stress. Beleza? Vem comigo, vamos aí basear em alguns modelos de exercícios que pode ser aplicado essa técnica, que é um facilitador na hora de resolver alguns exercícios. Tranquilo? Vem comigo então, galera. Então, para você aí que vai prestar concurso, aonde consta lá no seu edital, princípio da regressão ou princípio da reversão, obviamente não vai aparecer a palavra Reve-Stress, isso aí é uma linguagem mais popular, né? Vai aparecer lá princípio da regressão ou princípio da reversão. Então é sobre esse cara que nós vamos falar hoje, tá? Nós vamos dar destaque na aula de hoje sobre a definição, conceito, como e quando se aplica esse princípio, porque nem sempre ele é aplicável. Em alguns casos, nós temos que identificar quais são os casos, e aí a gente vai estar detalhando isso durante a aula, e vamos resolver aí alguns problemas específicos voltados aí para esse princípio da regressão ou princípio da reversão. Beleza? Então vamos entender o que é, primeiramente, isso daqui. Nós temos o seguinte, ó, o princípio da regressão ou reversão, ele consiste em resolver um problema de forma inversa. Obviamente, tem tudo a ver com o nome, né? Regressão, reversão. Então, resolver um problema de forma inversa. Como assim, professor? Do seu resultado final para o inicial. Então, o exercício vai detalhar uma série de acontecimentos. Eu vou ter que, do resultado final, ir voltando até encontrar o valor inicial desse processo que foi relatado através do problema, ok? Para isso, nós vamos utilizar de operações inversas às descritas no enunciado, tá? Esse princípio trata do seguinte: uma pessoa saiu de casa, gastou na padaria, depois com o que sobrou ela gastou numa loja, depois ela saiu da loja, passou numa lotérica, gastou mais outro tanto, retornou para casa com tantos reais. Aí a pergunta é, quanto que ela saiu de casa? Então, só para você ter uma ideia, então a pessoa ela saiu com um valor que não foi informado inicialmente, e aí ela foi gastando, até num determinado momento sobrar tal valor com ela. Aí a pergunta vem, quanto que ela tinha no início? Esse é um caso específico do princípio do Reve-Stress, onde eu tenho que partir de um valor final informado, ir retrocedendo até chegar no valor inicial, ok? Para isso, nós vamos utilizar das operações matemáticas. E tudo aquilo que tiver descrito no problema, eu tenho que encarar de forma inversa. Por exemplo, aquilo que ele estiver adicionando na ordem direta, na ordem inversa eu vou ter que subtrair. Aquilo que ele estiver subtraindo na ordem direta, na ordem inversa eu tenho que somar. Aquilo que está multiplicando na ordem direta, na ordem inversa eu tenho que dividir. E aquilo que está dividindo na ordem direta, na ordem inversa eu tenho que multiplicar. Então é muito importante você estar atento que aplicar a técnica do Reve-Stress, o princípio da regressão, implica em vir de trás para frente, fazendo sempre aquela operação inversa que o problema, que o enunciado descreveu. Então, repetindo, se o enunciado diz que somou tal valor, na hora de vir o contrário, você vai subtrair esse valor. Se o enunciado está dizendo que subtraiu, na hora que retornar, você soma. Entendem isso? Sempre a operação inversa. Beleza. Bom, a gente já sabe então o que é esse princípio. Vamos agora ver como que nós identificamos um problema e sabemos se trata de um princípio da regressão ou não, ok? É muito importante isso, galera.
não são todos os casos que nós poderemos aplicar o princípio da regressão. Tem casos que nós podemos aplicá-lo, tem casos que nós não podemos aplicá-lo. Então, é muito importante que você saiba fazer essa identificação. Então, eu vou dar agora algumas dicas que vai te ajudar a identificar se esse problema trata-se de um princípio da regressão ou não, ok? Bom, a identificação do princípio da regressão ou reversão se dá a partir da observação de alguns parâmetros. Então, o primeiro parâmetro está aqui, ó. A primeira observação. A questão não fornece o valor inicial. Você vai estar diante de um problema onde ele não vai dar o valor inicial daquela operação. Tipo aquele exemplo que eu dei no início da aula, que eu falei que a pessoa saiu de casa com um determinado valor. Olha só, ela saiu com um determinado valor. Mas qual o valor? Não sei. Não foi informado o valor inicial. Tá? Então, o fato do problema não informar o valor inicial já é um forte indicativo que trata-se de um problema de princípio da regressão. Ok? Isso é uma das observações que você tem que fazer. Segunda observação que você tem que fazer. Olha aqui, ó. No desenvolvimento do problema, tá, vai ser solicitada uma série de operações matemáticas. Ou seja, vai ser desencadeado uma série de ações de adição, de subtração, de multiplicação ou até mesmo de divisão que vai ser descrito através do problema. No exemplo que eu dei, por exemplo, diz lá que a pessoa saiu de casa e ela gastou uma certa quantia na padaria. Essa quantia pode ser representada através de um percentual ou através de uma fração, tá? Ou até mesmo através de um valor real. Ela gastou tanto, o restante ela gastou na loja, aí ela gastou mais tanto na loja, depois ela gastou mais tanto na lotérica. Então observem que nós estamos colocando uma série de valores de ações matemáticas que ela está promovendo. Então ela gastou, então é menos. Aí depois ela foi para a loja, gastou de novo, mais tanto. Vamos supor que na lotérica ela não gastou, ela foi lá na lotérica e fez um saque na lotérica, porque pode-se fazer um saque na lotérica também. Então ela foi lá e fez um saque na lotérica, recebeu lá um prêmio lá de 100, de 200 reais, e isso entrou para o caixa dela. E aí ela voltou para casa com um saldo X. Aí a pergunta é, quanto que ela saiu de casa? Então, para todos aqueles valores que indica que despesa que ela gastou, que ela teve que pagar, é menos. Na lotérica, como ela sacou, então entrou. Então é positivo. Só que na hora que eu faço o revestrez, que é o princípio da regressão, aonde entra uma soma, eu tenho que inverter para uma subtração. Aonde há uma subtração, eu tenho que inverter para uma soma, até chegar no valor inicial. Ok? Professor, ainda não está claro. Beleza. A princípio, o que você precisa entender? Quando que se aplica o valor da regressão? Primeira observação, o valor inicial não é indicado. Entendeu isso? Beleza. Segundo, descrito no problema, vai estar desencadeado uma série de ações matemáticas, de adição, subtração, multiplicação ou até mesmo divisão. Entendem isso? Beleza. Esses dois pontos. Tem um terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? Aqui. Por fim, a questão dá o valor ou saldo final. Ou seja, ela vai dizer, no final de todas essas ações, sobrou quanto no caixa? Sobrou 1, 2, 3, 10, 1000 ou não sobrou nada? Enfim, pode não sobrar nada também. É um saldo final. Não sobrou nada em caixa. Acabou com todo o seu dinheiro. Beleza. É um valor final, é um parâmetro de observação. Então, nesse primeiro momento, o que eu quero que você entenda? Que o princípio da regressão trata-se de uma técnica de encontrar determinados valores partindo do final para o início. E sempre utilizando a operação inversa daquela que foi descrita no problema. Esse é o conceito do princípio da reversão. Segundo, como que se identifica que um exercício, que um problema trata-se de regressão? Quando
Primeiro, não for informado o valor inicial. Segundo, quando descrito no problema uma série de ações matemáticas, adição, subtração, multiplicação, divisão. Terceiro, quando for informado somente o valor final. Beleza? Captou isso? Então você já está apto a identificar casos de regressão. Beleza? Agora vamos ver como que se aplica essa técnica. Tá? Através de exemplos, nós vamos agora mostrar para vocês como que faz esse processo. Vamos pegar um exemplo aqui. Um senhor gasta 1/5 do que possuía, mais R$50 num supermercado, ficando com R$200. Quanto ele possuía inicialmente? Então veja bem, ele gastou 1/5 do que ele possuía, mais 250, mais R$50 num supermercado. E ficou ainda com quanto? Com R$200, galera. Então vamos lá. Vamos anotar com bastante tranquilidade todas essas informações aqui. Então eu tenho aí um senhor, ele tinha inicialmente quanto? Inicialmente qual era o valor que esse senhor tinha? Nós não sabemos. Ele falou que gastou 1/5 do que possuía, mas quanto que ele possuía? Não sei. Então, olha só. Primeira observação do princípio da regressão. O valor inicial não é informado. Então, inicialmente ele tinha quanto? X. Beleza? Bom, aí ele fez uma série de ações. Ele gastou 1/5 do que possuía, mais R$50 num supermercado. E sobrou quanto para ele? R$200. Então, vamos lá? Olha só. Ele gastou, primeira ação, ele gastou 1/5 do que ele possuía. Se ele gastou 1/5 do que ele possuía, quanto que restou para ele? Você tem que pensar assim, ele gastou 1/5, sobrou quanto? Sobrou 4/5, correto? Se ele gastou 1/5, sobrou 4/5. Nós vamos colocar aqui 1/5, depois eu coloco 4/5, para você entender melhor. Então ele gastou 1/5 do que possuía. Vou colocar de forma negativa para indicar que é um valor que saiu daquilo que ele possuía. Depois, mais R$50. Então, na segunda ação, o que ele aconteceu? Ele gastou 1/5 do que possuía, mais R$50. Então, menos 50. Beleza? Gastou 1/5, gastou 50 num supermercado. Ficando com quanto? R$200. Valor final, R$200. Beleza? Então, olha só. Tudo culmina para o princípio da regressão. Não informou o valor inicial, colocou uma série de ações que ele fez, gastou 1/5 do que possuía, mais R$50 e sobrou 200 para ele. A pergunta é, quanto que ele possuía? Pela técnica do Revés-3, implica em quê? Em nós voltarmos de trás para frente, até chegar no valor de X. Então, olha só, partindo do valor final, ele sobrou R$200 no bolso dele. Quanto que ele gastou aqui? 50. Então, se eu somar o que ele gastou, porque a técnica do Revés-3 implica em aplicarmos a operação inversa daquilo que foi desencadeado. Se ele gastou 50, foi menos 50. Então, eu tenho que somar. Eu tenho 200 mais 50. Quanto que dá 200 mais 50? R$250. Ou seja, antes dele gastar esse 50, ele tinha quanto? 250. Aí ele gastou 50, sobrou 200. Beleza? Bom, agora eu vou para esse caso aqui. Ele gastou 1/5 do que ele possuía. Se ele gastou 1/5 do que ele possuía, quanto que sobrou desse valor? Eu tenho que estar atento no que sobrou. Quanto que sobrou desse valor?
Como que eu sei, professor, quanto que sobrou de uma fração? Então vem comigo aqui, eu vou mostrar para vocês. Se eu tenho, por exemplo, 1/3, se eu digo que eu gastei 1/3 de alguma coisa, quer dizer que sobrou 2/3. Se eu digo que eu gastei 2/5 de alguma coisa, quer dizer que sobrou 3/5. Se eu digo que eu gastei 4/7 de uma coisa, quer dizer que sobrou quanto? 3/7. Como que eu cheguei nesses valores aqui do que sobrou? O que sobrou vai ser sempre, galera, a diferença do valor que está embaixo menos o valor que está em cima. Se você gastou 1/3, quer dizer que sobrou 3 menos 1, 2/3. Se você gastou 2/5, quanto que falta para ser igual? Falta 3/5. Então, sobrou 3/5. Se você gastou 4/7, quer dizer que restou quanto? 3/7. Entenderam como que você encontra o resto de alguma coisa? Você mantém o denominador e coloca na parte de cima o que falta no numerador para ser igual ao denominador. 1 para 3 falta quanto? Falta 2. 2 para 5 falta quanto? Falta 3. 4 para 7 falta quanto? 3. Ok? Então, é dessa forma que nós encontramos a parte que sobrou. Tranquilo? Bom, então se você gastou, se esse senhor gastou 1/5... Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, venha assistir todas as nossas aulas do nosso super curso do LAC Concurso pro TJ Paraná 2017. Meus amigos e minhas amigas, nós preparamos um curso aí para vocês com o nosso personal coach, que é a nossa proposta pedagógica super diferenciada, que é focada em resultados. Papo reto com vocês. Aqui no LAC Concursos, você estuda em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos. E papo reto com você, cara, ó, quero olhar nos seus olhos, cara, é o seguinte, ó, se você cumprir todas as nossas metas, assistir as nossas videoaulas, seguir as orientações pedagógicas, pode ter absoluta certeza que você vai ficar muito competitivo no concurso do TJ Paraná. E o nosso curso tem o melhor preço, o melhor custo-benefício do mercado, são apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 e você terá aí centenas e centenas de videoaulas à sua disposição. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus aí e espero vocês aqui no LAC. Ah, já esquecendo, você quer o material de apoio dessa videoaula? Então, clique lá no nosso site, lacconcurso.com.br, em menu Documentos, e você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula. Forte abraço, fique com Deus. Fui. Tchau, tchau.